Imagina um mundo com 10 bilhões, não, com 100 bilhões, não de pessoas, de robôs. Olha só, isso aqui não é imaginação. Na verdade, você vai ver que isso não é somente uma realidade que vai acontecer daqui a pouco na nossa vida, mas ela faz parte de algo que pode ser apavorante ou uma profecia. É algo realmente incrível e eu vou te dar dados que você nunca viu na sua vida. A gente está falando agora dos avanços da inteligência artificial. Os maiores especialistas em inteligência artificial falam pra gente que muito em breve a gente vai cada vez ver mais robôs de todos os tipos, de todos os formatos. Alguns com cara de robô, mas outros muito semelhantes a um ser humano. Você vai poder interagir com eles e você vai pensar que você está com uma pessoa na sua frente. Para você ter uma ideia, mais de 2 milhões de pessoas em São Francisco, nos Estados Unidos, já utilizaram um serviço de Uber que não tinha motorista. E esses motoristas, na verdade, de inteligência artificial, para você ter uma ideia, o que eles levam 3 segundos para aprender, um motorista humano leva 50 anos. A diferença é muito grande. Não somente, então, agora no que acontece que você fica impressionado com o número, mas também nos gastos. Porque quanto custa essa inteligência artificial para ela dirigir? Na verdade, ela está ligada a um monte de computadores, o custo é mínimo. Mas será que isso é tão simples assim? Ou será que há um grande preço a pagar? Será que isso é coisa de Deus ou isso é uma coisa do demônio, do Satanás? Saibam que na Idade Média, quando houve a Revolução Industrial e as máquinas trocaram seres humanos, uma máquina fazia o trabalho de 30, 50, 100 seres humanos. No começo as pessoas falam, como é que pode ser que essa máquina, ela consegue fazer tudo sozinha? Quem é que está dando a ordem? E eles falavam, tem uma besta lá dentro. É isso que está acontecendo. Então muitas pessoas não estavam preocupadas somente com o lado de desemprego, mas também com o lado espiritual. Será que isso é uma coisa boa para a humanidade ou uma coisa ruim? Só que a gente está passando por uma revolução que ela é muito maior. É uma revolução que a gente não está falando simplesmente de internet. É uma revolução que você não está falando de computador e nem de telefone celular, smartphone. Você está falando de uma revolução diferente da revolução industrial. Sabe por quê? Porque a revolução industrial, ela mudou a forma de fazer as coisas. Ela mudou o corpo do ser humano. Simplesmente você tem máquinas. A inteligência artificial, como diz o nome, ela assume o papel da cabeça do ser humano. Porque enquanto você tinha a revolução industrial, o ser humano ainda tinha uma vantagem sobre as máquinas, uma vantagem que ela era intransponível, o cérebro, a capacidade de se programar, de pensar, de reagir, de saber como tratar imprevistos. A inteligência artificial supera o ser humano. Ela pode trazer para você um cachorro, que é o seu novo animal de estimação, e ele é um robô. E ele sabe ler a sua fisionomia, ele sabe interagir com você e tudo isso que eu estou falando já existe, só que vai existir muito mais. Nós vamos viver num planeta onde vão haver muito mais robôs do que seres humanos. Para você ter uma ideia, McKinsey nos Estados Unidos diz que até 800 milhões de empregos serão retirados do mercado de trabalho até 2030, ou seja, daqui a 5 anos, 800 milhões de pessoas vão perder o emprego e isso é só o começo. Existe muito mais do que isso, porque 50% da força de trabalho global, ela estará desempregada devido à automação. Então, se a gente fala de profissões consideradas que antes eram seguras, como contabilidade, atendimento ao cliente, até mesmo médicos, elas vão ser completamente automatizadas. O médico que vai te receber, ele vai ter muito mais informação do que um médico humano e ele vai saber que você está sofrendo, ele vai entender que dói para você, ele vai entender aonde dói para você e ele não vai te tratar mal por causa disso, não. Ele vai vir com empatia, com sentimento, mas ele vai vir de
uma forma profissional com um conhecimento astronômico, um conhecimento enciclopédico de qualquer coisa que pode acontecer com você. Então a gente está vendo que tem aspectos positivos e negativos, mas essa revolução que eu falei, que o ser humano ele está sendo ultrapassado pela máquina. Hoje em dia, talvez você já não tenha um ser humano capaz de vencer uma inteligência artificial num jogo de xadrez. Então será que elas vão dominar os seres humanos, mas não somente dominar naquela forma de filmes, de ficção, que as máquinas se rebelam, porque é claro que essas máquinas não têm livre-arbítrio e nunca terão livre-arbítrio, porque elas não têm um componente chamado alma. Então elas são programadas para funcionar de uma forma, para funcionar para o bem, para funcionar para o mal, mas é a programação que ela recebe. Livre-arbítrio interno não tem. Parece que tem, porque a forma em que esse robô interage já com você já é uma forma muito parecida, muito humana. Na China, eles já conseguem fazer robôs com uma pele muito semelhante ao ser humano, com cabelo e aí as expressões faciais, e você fica realmente assustado. Essa revolução ela tem muito mais ainda consequências. Só para você ter uma ideia, as universidades, elas sabem que elas vão perder 70% dos alunos. Sabe por quê? Porque as habilidades que estão sendo ensinadas hoje em dia nas faculdades, elas estão ficando obsoletas, elas não são mais úteis. E as pessoas falam, por que eu vou estudar agora programação de computador se já tem um monte de inteligência artificial que faz melhor, mais rápido e, o mais importante, muito mais barato. Muitas pesquisas indicam que a educação tradicional não está acompanhando a velocidade da inovação tecnológica. Ou seja, o que está sendo ensinado hoje nas escolas e nas universidades já está defasado da onde tinha que estar. E isso pode levar a uma grave desvalorização dos diplomas. Então você começa a entender que existe um cenário gravíssimo que pode acontecer, não é um desemprego qualquer, ele é muito maior do que aconteceu, como eu falei, na Revolução Industrial. Você vai ver uma desigualdade extrema. Por quê? Porque a divisão entre aqueles que têm bens e aqueles que não têm acesso à tecnologia vai se tornar insustentável. Em 2035, as previsões são, escuta bem, somente 1% da população mais rica vai controlar 80% da riqueza mundial. E isso pode exacerbar conflitos sociais, instabilidade política, enquanto a população luta pelos seus empregos. Então, parece que a gente está vendo o império das máquinas, o império da inteligência artificial. As grandes corporações, elas provavelmente vão ficar ainda muito maior. Por quê? Porque elas controlam, elas têm dinheiro para pagar todos os avanços tecnológicos da inteligência artificial. E não é só isso, até mesmo a energia necessária para isso. Para você ter uma ideia, as maiores empresas americanas, a gente está falando de Amazon e outras empresas muito grandes, elas estão construindo ou reformando usinas nucleares de energia para poder usar a quantidade de inteligência artificial que elas necessitam. Ou seja, o bem mais escasso, mais importante será energia. E quem é que pode comprar uma usina atômica, uma usina hidrelétrica, algo assim, se não a Amazon, se não o Facebook e empresas assim. Então, o cenário que parece que vai acontecer, quem é grande vai ficar muito, muito, muito maior, e as funções de gestão, estratégia de negócios, que eram todas humanas, elas vão ser substituídas. A humanidade, ela está passando por um momento muito crítico, tá? 90% das decisões das empresas não vão ser tomadas pelas pessoas. E a grande pergunta é, será que o mundo vai virar um caos? Será que o mundo vai voltar àquele estágio antes da criação, que Deus falou que no início existia um caos? Será que é isso que vai acontecer? Isso é coisa da besta? Ou mais, quando a pessoa para e pensa nesses dados que eu falei, são dados que eles já acontecem hoje em dia. Aqui em Israel você já tem empresas de seguro, que elas são 80%
80% automatizadas quando eles querem vender para você um seguro de carro. Quem está falando com você é a inteligência artificial. Quando acontece um sinistro, um dano, um acidente, qualquer coisa, furto, você entra em contato, você é atendido já por uma máquina. E sabe de uma coisa? Os custos dessa empresa, eles são mais do que 80% mais baratos do que das outras empresas e mais. 90% das pessoas estão satisfeitas com o atendimento, ou seja, é muito mais satisfação, o grau de satisfação de atendimento do que com seres humanos. A gente está vendo também que isso pode ter um impacto psicológico devastador. Espera-se um aumento significativo nas taxas de depressão, ansiedade e até mesmo taxas de suicídio podem triplicar entre aqueles que se sentem despojados, alienados, sem relevância no mercado de trabalho, sem relevância social. Então parece que a gente está vindo por um cenário apocalíptico. Será que isso é uma bênção para a humanidade? Ou será que a gente está vendo exatamente o contrário? Uma grande maldição que está acontecendo agora nos nossos dias. Então isso realmente parece apavorante, é assustador. Mas agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Um sábio de mais de 800 anos atrás previu tudo o que estava acontecendo. O nome dele, Maimônides. E você já vai ver que eu vou te mostrar. Maimônides, esse sábio que viveu maior parte do tempo na Espanha, também viveu no Egito, mas depois veio para Israel e aqui na cidade de Tiberíades é onde ele está enterrado. Ele realmente escreve em mais de uma obra dele palavras que realmente soam completamente como proféticas. Escuta bem o que eu vou te falar agora, porque depois eu vou fazer um resumo para ficar claro. Porque, como eu falei, parece diabólico, assusta. O que vai ser do meu futuro? O que vai ser do futuro dos meus filhos? O que eles têm que estudar? O que vai acontecer? E você pensa também que onde está Deus nisso tudo? Será que Deus, na verdade, nem existe? Porque o que existe é uma inteligência artificial? Seriam os deuses astronautas? Um livro muito antigo que já foi visto, a farsa dele, as besteiras que ele fala, mas ainda assim volta essa pergunta. Será que realmente existe um Deus quando você vê a humanidade controlando absolutamente tudo? Mas veja bem as palavras que eu falei do Maimônides. Ele diz assim, o Maimônides, só para você ter uma ideia, ele faleceu em 1204, falecimento dele. Então a gente realmente está falando de mais de 800 anos. Então ele diz assim, mas naqueles dias será muito fácil para as pessoas encontrar o sustento, até que com pouco esforço uma pessoa chegue a um grande benefício. Ou seja, as pessoas vão precisar trabalhar muito pouco para produzir demais. Mais do que isso, ele afirma assim, os dias da vida dos humanos também se alongarão, pois quando as preocupações e as tristezas desaparecerem, os dias do homem se prolongarão junto com o rei Messias, cuja realeza se estenderá por um longo período. Então você está vendo que, na verdade, quando você fala no final dos dias, a Bíblia não está falando de tragédia, ela não está falando de apocalipse. A Bíblia não trata do final dos tempos como os essênios trataram e, infelizmente, foram copiados por livros de religiões que as pessoas leem, creem e, na verdade, não tem base profética nenhuma. O Maimônides, ele previu na época dele, onde as pessoas não tinham uma longevidade grande, onde não tinha passado pela Revolução Industrial e muito menos pela Revolução da Inteligência Artificial, mas ele já sabia, pelas fontes bíblicas, que vai chegar um tempo de grande abundância. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão viver muito mais e muito melhor.
uma qualidade de vida que ela vai ser superior a qualquer qualidade de vida que a gente conhece agora. O livre-arbítrio, ele vai se tornar crucial, eu já vou te explicar, mas eu queria que você conhecesse mais um pouquinho dessas palavras quase proféticas do Maimônides. Ele diz assim: as fontes de sabedoria se espalharão pelo mundo e a sabedoria se multiplicará, como está dito, pois a terra estará cheia do conhecimento. Isso aqui realmente é espetacular. Na época do Maimônides não existia internet. O mundo não era uma aldeia global. E agora ele fala que o mundo vai se encher de conhecimento completamente, porque é uma profecia de Deus. Então ele sabia, na época dele isso não fazia o menor sentido, mas ele tinha certeza que a palavra de Deus vai acontecer. Então ele escreve isso nos livros dele, preto no branco. Ele diz uma coisa fantástica: a partir do momento que vai haver uma abundância tão grande, um conhecimento tão grande, as pessoas também vão conhecer melhor a Deus. E olha que coisa maravilhosa. Além disso, ele diz: as guerras cessarão e nação não levantará espada contra a nação, e haverá uma grande plenitude naqueles dias. Naquele tempo não haverá guerras, mas a paz habitará em segurança. Não haverá fome, não haverá escassez, mas uma abundância de bens inundará o mundo e todas as delícias estarão disponíveis como o pó. Não haverá inveja, nem ódio, nem competição. E eu removerei o coração de pedra de dentro de vocês e colocarei um coração de carne. Isso significa uma anulação do impulso do mal. Então, na verdade, o Maimônides está prevendo há 800 anos atrás que o mundo vai passar por uma enorme transformação. Na época dele, isso parecia algo completamente louco, algo que não poderia. A mesma coisa que naquela época você falou: olha, tá vendo a Lua? O homem vai chegar lá. As pessoas iam rir disso, mas o homem chegou à Lua mais de uma vez. E se alguém falar agora pra gente que o homem vai chegar, não só em Marte, se o homem vai chegar em Plutão, você fala: não dá para chegar em Plutão, é longe demais, é frio demais, não dá para uma pessoa viver essa viagem. Será? Então, o que eu quero falar para você é que tudo está previsto por Deus. E por que Deus quer que o mundo chegue a esse avanço? A meta suprema pela qual Israel, seus profetas, sábios anseiam os dias do Messias, tá? Não é por causa de prazeres materiais, de comer, de beber e de se alegrar, ou para dominar todas as nações, de forma alguma. É para que haja tempo livre. Eles estejam livres no seu tempo, na sua paz, nas suas preocupações, para o estudo da palavra de Deus, para a sabedoria divina, sem opressão e sem distrações. E assim, todas as pessoas poderão alcançar a vida no mundo vindouro. Todos os outros aspectos são apenas meios para alcançar tranquilidade, alívio das preocupações desse mundo. Essas são as palavras do Maimônides. E tudo isso para uma meta que ela é muito, muito, muito mais elevada. Então a gente está vendo realmente uma revolução. Ela parece assustadora, mas você tem que entender, na verdade, isso daqui vai levar a uma bênção ao ser humano. O ser humano vai ter um desafio muito grande, porque quando uma pessoa tem uma riqueza muito grande, ela tem uma abundância muito grande, se ela não sabe utilizar isso, ela não tem um cli, ela tem uma luz muito grande, mas o cli, o receptáculo dela não está preparada. É aquele ditado que a gente fala em português: muita areia para o seu caminhão, o caminhão pode cair. Então pode ser que no começo as pessoas queiram exercer poder, elas podem querer ficar ultramilionárias e não importa o que acontece com outras pessoas, mas Deus não vai deixar que isso se torne eterno, porque Deus é que abriu os portões do conhecimento. As pessoas ficam assustadas, apavoradas, porque elas tiram Deus da equação e Deus continua no mundo. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Na verdade, Rabi Shimon Bar Yochai, aqui eu estou falando agora de mais de 2000 anos atrás, ele escreveu no livro do Esplendor, no livro do Zohar, que a partir do ano, o equivalente ao que a gente conhece de 1860, os portões da sabedoria vão ser abertos e o mundo vai se desenvolver
exatamente para trazer uma abundância para que o ser humano possa estar livre, tranquilo para o estudo da palavra de Deus, para fazer a bondade, a caridade e dessa forma levar esse mundo à perfeição, como está em Isaías, como está em Zacarias, e vai vir a revelação completa de Deus. Então, na verdade, existe um desafio muito grande da inteligência artificial, é verdade, mas Deus está no comando e o final vai ser espetacular para todas as pessoas que tiverem alinhadas ao propósito divino.